Tudo bem com vocês? Bem, antes de nós adentrarmos no assunto propriamente, do capítulo 1º, segunda parte, respeito ao amor e afeição, gostaria de pedir a vocês que possam curtir o vídeo, deixar seus comentários, suas sugestões, como de praxe. Então vamos iniciar a partir da página 60 do livro de C.S. Lewis, Os Quatro Amores. Bem, ele inicia lá por volta cerca do segundo parágrafo, falando que a afeição poderá estar presente e causar a infelicidade. Então ele reitera algo que já foi dito no início do livro, quando nós estudamos no vídeo anterior, que quase todas as características desse amor são ambivalentes, ou seja, poderão trabalhar tanto para o mal quanto para o bem, né? A manifestação desse amor, afeição, que produz o bem, que produz a felicidade, que amplia a nossa mente, né? Alguns benefícios que foi citado no início do capítulo, já foi tratado. Agora, a partir desse momento, ele vai tratar dos pontos negativos, né, que o amor, a afeição pode vir a gerar por falta de assessoramento, como vimos na introdução. Então, todo amor, isso é um princípio que é aplicado a todo amor, né? Eles possuem ambivalência, ou seja, eles podem, em sua pureza, né, produzir felicidade, como podem também produzir tristeza, insatisfação, decepção, né, dentre outros sentimentos negativos. Então, ele continua falando que, por si mesmo deixado para simplesmente seguir sua própria inclinação, ele poderia manchar e denegrir a vida humana. Então, é isso. Você já nasce com essa tendência natural que está como marca, né, na sua natureza. E se você deixar-se conduzir sem conhecer, sem possuir princípios, critérios próprios, né, sem ter um conhecimento de um corpo de ideias que vão fazer com que você tenha temperança, que você trate essa tendência, esse amor, a afeição, de maneira moderada, de maneira nobre, né? Se você não tiver esse conhecimento, se você tiver puramente por instinto, né, sem nenhum assessoramento, essa característica do homem pode tornar-se seu próprio inimigo. Pode vir a ser um Deus, né? Aquilo pelo qual você sente afeição torna-se Deus e, por consequência, o demônio. Então, ele já foi falado no primeiro vídeo que o amor, a afeição é o principal inimigo de Deus. Por quê? Porque você não pode esquecer, ele inclusive destaca isso, o cristão não pode esquecer de que o amor, a afeição é inimigo de Deus, porque tudo aquilo pelo qual você sente afeição, seja um carro, seja a sua moto, seja a sua casa, seja o seu dinheiro, né? Todos esses têm potencialmente poder de tornar-se seu Deus, né? De assumir o lugar de Deus, de usurpar a função de Deus, porque principalmente o dinheiro, né? Mas todos os outros têm. O seu filho, a sua esposa, né? Todos eles, a sua namorada, podem tornar-se um Deus. Algo que iniciou-se apenas com amor e afeição, mas por falta de assessoramento, por falta de entendimento, por ser conduzido
simplesmente por instinto, né, você acaba tornando aquele objeto pelo qual você sente afeição o seu Deus, e por ele mata, por ele prende, domina, que nós vamos ver mais adiante. Então, um sintoma disso talvez seja o sentimento de repulsa gerado por quase todas as canções sentimentais e os poemas açucarados nos quais a arte popular expressa afeição. Então, nesse ponto, C.S. Lewis quer falar que já na época dele existia músicas pelas quais recebia uma popularidade, né? Músicas populares que, na sua característica intrínseca da musicalidade, eram repulsivos, falsos, e eles apresentavam receita pronta para a felicidade e até para a bondade. Ou seja, não há sugestão de que devemos fazer alguma coisa. Então, vou dar um exemplo para você entender. Porque na época de C.S. Lewis eram músicas sentimentais e os poemas açucarados, né? E desvirtuados. Na nossa época, nós podemos citar o funk, né? Que desperta em nós a sensualidade, aqueles ritmos que despertam em nós nosso instinto sexual, né? Puramente coisas que pertencem a nós como homens e não são tratados, né? Não são tratados de forma moderada, ou seja, ele incentiva, estimula, né? A sensualidade, o sexo, mas não só o funk, o funk principalmente, entendeu? Na nossa cultura brasileira. Então, são músicas que não trazem proveito algum, são músicas que não trazem edificação, conhecimento para a vida sensata, uma vida pautada em princípios, né? Então, é só deixar que a afeição se derrame sobre nós como uma ducha quente e tudo mais será implícito, ficará bem, né? Isso aqui era o resultado das músicas populares na época de C.S. Lewis. Agora, o resultado das músicas populares do nosso contexto cultural, né? Pode-se aplicar isso também. Ou seja, é só deixar que a atração, que o desejo, né, por possuir uma mulher te domine, seja derramado sobre você através destas músicas, né, que te impedem de raciocinar, de possuir critérios, né? Então, é só deixar que implicitamente isso vai te fazer bem, quando é algo que C.S. Lewis caracteriza como repulsivo e são falsas receitas, supostamente prontas para a felicidade, entenderam? Então esse tipo, o amor na afeição, alimentado por essas músicas vazias, né, de conhecimento, elas produzem isso. Então a afeição, como já vimos, inclui tanto o amor-necessidade quanto o amor-dádiva. Com respeito ao amor-necessidade, é o anseio pela afeição dos outros, né? Então, essa dependência, na página 12 desse capítulo que nós já estudamos, é física, emocional e intelectual. Nós dependemos dos outros, do nosso próximo, tanto física como emocional e intelectual. E, com respeito ao amor-dádiva, o amor-afeição, o amor-dádiva está incluído no amor-afeição, faz parte do amor-afeição. E este amor-dádiva é o que nos leva a sacrificar-se pelo outro, a sacrificar-se pelo amigo, a sacrificar-se pela família, pelos filhos, pelas esposas, entendeu? A trabalhar, a suar, entendeu? Então, mais frequentemente se presume que a afeição é fornecida pela natureza de forma pré-fabricada, embutida, preparada e disponível.
Então, nós já nascemos com esse kit, com essas ferramentas, né? Com essa ferramenta do amor à afeição em nós, embutido, preparado, disponível, pré-fabricada. Por quem? Por Deus, que é o Criador do Universo. Então, como mamíferos, nós somos uma espécie social também, né? Então, é uma dependência mútua, física, emocional e intelectual, e essa dependência ela é mantida e alimentada pelo amor, afeição. Entenderam? Então, o amor, afeição, ele manifesta-se na mais tenra idade. Entendeu? Então, por isso a importância de o lar ser um ambiente onde há amor, carinho, atenção. Por isso a importância dos nossos bebês se receberem atenção, dos nossos bebês receberem carinho, porque essa característica humana, puramente humana, que é compartilhada com os animais também, mas possui especificidades únicas no ser humano com respeito a esse amor também. O principal delas é não seguir o instinto, né? Possuir critério. Então, a importância de você dedicar tempo aos seus filhos, à sua esposa, porque se não houver esse suprimento a esse anseio, a esse amor, necessidade, por atenção, por amor, haverá um crescimento por parte da sua criança problemático. Então, se os outros não mostram afeição, estão agindo contra a natureza. Entenderam? Porque pelo fato de estar implicitamente presente em nossa natureza, se vivemos sem manifestar afeição pelo outro, pelo nosso próximo, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos amigos, se não manifestamos afeição, se não somos conduzidos por ela, também estamos agindo contra a nossa própria natureza. E isso é prejudicial. E isso causa frustrações, torna objetos que poderiam ser apenas de afeição, como assumem o lugar de Deus na vida da pessoa, entendeu? Então, as mesmíssimas condições de intimidade que tornam a afeição possível também possibilitam, e de forma bem natural, uma aversão incurável. Aqui ele inicia a tratar os problemas que este amor-afeição pode vir a gerar caso você não esteja apto a aplicá-lo, né? Você não possua assessoramento. Então, as pessoas já consideradas repulsivas poderão continuamente reivindicar como direito ser amadas, e essa exigência será percebida em seu manifesto sentimento de mágoa e em suas repreensões audíveis e ruidosas, ou meramente implícitas em cada olhar e gesto de ressentimento autopiedoso. Aqui inicia o problema. Quem já teve a experiência de conhecer ou viver em uma casa onde há uma pessoa ou mais orgulhosa, que acha que é direito dele ser amado, que é direito dele você ser servido, né? Então, aí já deixou de existir o amor-afeição. Porque o amor-afeição, como vimos no vídeo anterior, é o mais humilde, pois não busca impressionar. Então, quando existe orgulho, né? Quando no amor-afeição, o amor-afeição passa a ser deturpado, passa a ser impuro, entendeu? Por não possuir a sua característica básica, basilar. Então, se por mérito nenhum, o C.S. Lewis fala em outro momento que se por mérito nenhum
se por mérito nenhum homem tem direito à graça de Deus, ele faz referência a si mesmo, como não tenho mérito nenhum, estou qualificado a recebê-la. Entendeu? Então, isso é uma característica de assessoramento, essa compreensão de que você é indigno da graça de Deus e, por consequência, também de ser amado pelos seus próximos. Você não merece ser amado. Então, esse entendimento nos capacita a não ser conduzido por orgulho e achar que é direito seu que os outros te amem, que os outros te sirvam. Então, eu conheço, recentemente um amigo meu relatou casos da sua namorada, que o pai dela era um cara muito orgulhoso, amargurado, né? Então, eu vou falar sobre ele na sequência, porque o C.S. Lewis continua, permanece falando a respeito disso. Eu acho que por um bom momento ele vai falar a respeito disso. Acabam por lacrar a própria fonte do qual anseiam beber. Essas pessoas que desejam, que querem, que exigem ser amado, que exigem ser servido, eles acabam de lacrar por a própria fonte da qual anseiam beber. Né? Porque o amor, a afeição, ele deve ser mútuo. Quando você manifesta o amor, a afeição, você passa a ser uma pessoa digna, né, de ser amada. Ou seja, por consequência, aqueles que pertencem ao ciclo de convívio seu, eles vão te amar, porque você passou a ser uma pessoa amável. É aqui que C.S. Lewis cita o filósofo Ovídio, que falou o seguinte: se quer ser amado, seja primeiro amável. Né? Então, é um critério, é uma exigência para que você seja amado. Não requerer, não obrigar as pessoas, não castigá-las caso ela não faça aquilo que você esperava que ela fizesse. Né? Isso se dá também, cria-se essa tirania, né? No uso, na aplicação desse sentimento natural, que é o amor-afeição, quando a pessoa se deixa dominar por frustrações, por mágoas grandes que passou na vida por não ter alcançado o que queria, ou por ter perdido o que tinha, né? Ou por não ter coisas, né, da vida. Acontece, essa pessoa ela passa a ser conduzida por esses sentimentos de outrora, por esses sentimentos do passado, determina o presente dela e ela passa a usar essa tendência natural de amar afeiçoadamente para dominar as pessoas, para castigar as pessoas, entendeu? Então, o caráter embutido ou não meritório da afeição convida, portanto, para uma honrosa interpretação equivocada, assim como também o faz em sua facilidade e informalidade. Né? O rapaz que eu acabei de citar, o homem, o senhor, ele não, a família dele não deixava de convidar parentes, porque quando ele estava presente, o início poderia conversar de bem, mas com certeza sempre terminava em discussão, em briga, porque é uma pessoa que é descrita, né, por C.S. Lewis como aquele que não tem cortesia, não tem princípio, que ninguém tenha preferência por si mesmo. É uma exigência. Né? Então, a afeição é um assunto que envolve roupas velhas, tranquilidade de um momento fortuito e liberdade que seriam totalmente inadequadas se fossem tomadas com estranhos. No entanto, velhas roupas são uma coisa, usar a mesma camisa até cheirar mal são outras. É outra. Né? A cortesia pública ela é diferente da cortesia doméstica. Por quê? Você não fica de pijama, né, publicamente. Ou fica? Se ficar, né, é uma exceção. Então, o princípio comum que deve acompanhar
o amor, a afeição, sempre, para que ele seja exercido de maneira saudável, é que ninguém tenha preferência por si mesmo. Na cortesia doméstica, dentro de casa, ninguém tem preferência por si mesmo, né? Aí, se você cumprir esse requisito, aí o seu lar, a sua vida, né, estará saudável, bem. Então, a afeição em seu estado puro não deseja nem ferir, nem humilhar, nem dominar. A afeição em seu estado puro não deseja. Então, esse rapaz que eu falei, ele humilhava as pessoas, ele perseguia a filha dele para que ela não namorasse, e quando ela se aproximava de alguém, ele já brigava, já não queria, entendeu? Porque ele queria a filha dele em casa, servindo a ele, cuidando dele, a esposa dele, entendeu? É um ciúme exagerado, exacerbado, né? Excessivo, né? Das suas filhas, da sua esposa, entendeu? Então, é uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, porque usava o amor, a afeição para dominar as pessoas e exigia que o outro também sentisse por ele a afeição que ele não apresentava, né? A afeição que ele não dedicava, que ele não expressava, ele queria. Então, é isso. Obrigado. Amigos, mudamos de ideia porque vamos ter que, provavelmente, dividir cada capítulo em 3 partes, porque C.S. Lewis é muito denso, né? Muita informação, muita coisa boa para nós em seu livro, nesse livro principalmente dos 4 amores. Então, vamos ter um próximo vídeo para encerrar o capítulo segundo, desculpa, é o capítulo 2º, tá? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.